Neste momento, pronuncia-se o ministro de Estado da Fazenda, Fernando Haddad. Presidente Lula, vice-presidente Alckmin, ministros Mauro Vieira, Gleisi Hoffmann, presidente Alcolumbre, presidente Hugo Mota, grande satisfação vê-los aqui. Gostaria de saudar também a presença dos ministros Luiz Marinho e Simone Tebet, que ajudaram a construir a solução que está sendo apresentada hoje à sociedade. Dizer que nós estamos numa situação muito inusitada, presidente, porque o Brasil é um país que está sendo sancionado por ser mais democrático do que o seu agressor. É uma situação inédita e muito incomum no mundo, um país que não persegue adversários, não persegue imprensa, não persegue escritórios de advocacia, não persegue universidades, não persegue imigrantes legais ou ilegais, está sujeito a uma retaliação injustificável do ponto de vista político e econômico, como é o caso do Brasil. Vamos enfrentar, como já enfrentamos, várias situações difíceis nesse país e vamos superar mais essa dificuldade que é imposta de fora para dentro, mas infelizmente com o apoio de alguns setores radicalizados da sociedade brasileira. Nós passamos as últimas semanas, sob o comando do vice-presidente Alckmin, conversando com setores econômicos para saber exatamente a escala do problema que nós estamos enfrentando, para que essa primeira medida, pode não ser a única, mas que essa primeira medida pudesse atender de pronto os setores mais atingidos pelo tarifaço de 50%. E nós procuramos fazer uma combinação. O senhor, presidente, o senhor protagonizou no Brasil a maior reforma tributária da nossa história. E o setor exportador é seguramente o setor mais beneficiado por essa reforma tributária. Ela entra em vigor no plano federal em 2027. Muitas das medidas que estão sendo tomadas aqui vão ter fôlego até 2027, porque a reforma tributária, ao entrar em vigor, ela já vai destravar muitas exportações que se tornam, pelo nosso sistema tributário caótico, impossíveis de serem realizadas. Então, a primeira medida estrutural já foi entregue, antes de qualquer crise. Nós entregamos uma reforma tributária que favorece o investidor, favorece o exportador e favorece o trabalhador com a isenção de uma cesta básica ampliada de medicamentos, uma cesta de medicamentos ampliada e que vai ajudar muito o trabalhador brasileiro, que vai ganhar com a isenção do imposto de renda de um lado e com o barateamento de produtos essenciais de outro. Nós aproveitamos esse ensejo para fortalecer e, num certo sentido, recriar duas outras pernas de um arcabouço de fortalecimento das exportações que está sendo anunciado hoje em caráter estrutural, não apenas conjuntural. O primeiro deles é um sistema de crédito voltado para a exportação. Então, nosso Fundo Garantidor de Exportações passa a contar agora, a partir de hoje, da edição dessa medida provisória, com recursos liberados para financiar a custo baixo os setores afetados pelo tarifaço, mas não só. Nós vamos atender prioritariamente quem foi atingido, mas o Fundo Garantidor de Exportações passa a operar em todo o setor exportador do Brasil. Porque nós não podemos contar que todo mundo consiga resolver o seu problema. E nós precisamos continuar gerando divisas, continuar fortalecendo nossas contas externas, mantendo nossas reservas cambiais, que o senhor e a presidenta Dilma tiveram o bom senso de acumular ao longo de anos e que hoje fortalecem a nossa economia, servindo de um colchão de proteção. A outra perna importantíssima para o setor exportador é o seguro. Sem seguro, você não consegue manter as exportações. E esse era outro setor absolutamente debilitado do nosso sistema voltado para a promoção das exportações. Então, agora nós vamos ter, além de um sistema tributário, em 2027,
robusto, que favorece investimento e exportação, nós teremos um sistema de seguro e um sistema de crédito que vão, inclusive, contar com fundos garantidores para que o pequeno possa ter acesso ao crédito e ao seguro. Porque, às vezes, presidente, o senhor tem sido muito vocal nisso, você abre uma linha de crédito e, às vezes, quem toma o crédito é quem nem precisa do crédito, porque ele está barato. Ele vai lá e toma. O pequeno que não tem garantias, nem para uma coisa nem para outra, fica excluído do sistema de crédito e do sistema de seguro. Então, além do Fundo Garantidor de Exportação, nós estamos dando um suporte para a exportação e para o seguro, para o crédito e para o seguro, garantindo o pequeno e o médio exportadores, que hoje se sentem inibidos de exportar porque não têm a garantia de que vão receber. E com esses mecanismos, nós vamos dar a todo o setor interessado em exportação, né, condições de se mobilizar em busca de novos mercados. Então, nós vamos, se Deus quiser, não só continuar falando, ministro Fávaro, né, do agronegócio e tal, mas nós vamos falar também com o Márcio França, com o Paulo Teixeira, nós vamos falar também do pequeno exportador que vai ter agora, como tem na Itália, como tem em vários países onde o pequeno responde por muito mais pela exportação do que o grande, nós vamos ter esse empurrão importante, né? Esse mecanismo que o reintegra, que volta para a legislação, depois de um tempo hibernando, ele é muito importante nesse momento, porque você consegue devolver uma parte do tributo que a mercadoria exportada carrega consigo. Porque como a reforma tributária ainda não está em vigor, nós temos um resíduo de impostos que são exportados, e isso encarece a mercadoria. Se o exportador tem a garantia de receber parte disso como crédito tributário, ele consegue baratear o seu produto e enfrentar uma tarifação, uma concorrência internacional mais acirrada. Mas quero dizer que esse mecanismo tem prazo de validade. Em final de 26, ele perde o sentido, porque todos os exportadores estarão 100% isentos de qualquer tipo de imposto, porque não haverá cumulatividade. Tudo vai ser normalizado e o sistema da Receita Federal está pronto para entrar em vigor em 1º de janeiro, já do ano que vem, para um ano de testes. Além disso, as medidas que o vice-presidente já comentou, que é o drawback. Drawback, para quem não sabe, muitas vezes você exporta, mas para você exportar você tem que importar alguma coisa, porque nem todo componente é nacional. E muitas vezes você não tem o crédito da importação, do imposto sobre o que você importou, validado pelo Estado, devolvido pelo Estado. Quando tem, você tem um prazo para isso. Nós estamos estendendo esse prazo, justamente para que o exportador que importa para produzir, ele tenha um conforto e um horizonte, né, de planejamento maior do que o que tem hoje, justamente para ele não perder o crédito tributário de uma eventual importação. A outra questão, também já citada, as compras governamentais estão sendo flexibilizadas para que União, Estados e municípios possam adquirir produtos que tinham outro destino para, eventualmente, atuar aqui nas políticas públicas que são conhecidas de todos. Então, os governadores e prefeitos que quiserem comprar produtos perecíveis para merenda escolar, como é o caso do governador Eumano, que nos procurou com essa demanda, não só para o pescado, para a manga, mas para qualquer produto perecível que tinha o destino, sobretudo dos Estados Unidos, nós vamos conseguir adquiri-los e colocar aqui nos programas governamentais. Então, é uma leva de proposições que vão atenuar esse impacto inicial. Nós vamos ficar atentos monitorando as nossas exportações e o comportamento do mercado. Já quero lhe informar, presidente, que há setores que não estão no radar hoje, mas que podem vir a entrar no radar em função de uma agressividade muito grande, por exemplo, na exportação de algodão e soja por parte dos Estados Unidos, que está impondo compras de outros países aos seus produtos. Isso pode acarretar problemas internos aqui no Brasil. Então, nós temos que estar muito atentos não só ao que está acontecendo no Brasil, mas ao que está acontecendo no exterior, para nós conseguirmos acomodar, né, o setor produtivo brasileiro, que vai
continuar contando com o governo do presidente Lula, que é um entusiasta dos acordos multilaterais, bilaterais, que tem aberto mercados já pelo seu terceiro mandato, vai ter que continuar a fazê-lo daqui para frente, se torna ainda mais imperativa essa exigência, e nós estaremos aqui para apoiar. Muito obrigado.